Será que eu sou capaz de ajudar alguém? É uma das dúvidas que as pessoas mais têm. Puxa vida, mas eu não tenho condições disso, daquilo e tal. Começa a listar uma série de situações e chega à conclusão de que ela não é capaz de ajudar, de fazer um projeto, de ter uma ação social, desenvolver uma ONG, etc. e tal. Vamos falar sobre isso. O que é que nos impede a gente ajudar pessoas? O que é que nos impede a gente avançar nesse trabalho ou projeto de ajuda? Nós estamos aqui, esse é o canal dos ajudadores, e toda quinta-feira a gente traz lives especiais, conteúdos especiais para vocês aqui, também fora os conteúdos das nossas plataformas sobre projetos de ajuda humanitária, projetos de ajuda social também. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você ainda é do tipo de pessoa que fica prestando atenção mais nas dificuldades, mais nas barreiras, nos limites do que nas oportunidades? Eu sempre, há muitos anos que eu digo, quem está preparado recebe oportunidades. Quem não está preparado recebe problemas. Você tem recebido o que a mais na sua vida? Oportunidades ou problemas? Receber uma coisa ou outra vai denunciar, na verdade, a situação que você se encontra. Preparado ou despreparado? Agora, por que algumas pessoas não acreditam que são capazes de ajudar? Eu encontro muita gente, que fala assim, mas para você é fácil, quantos anos você já está aí envolvido com isso? Mais de 20 anos, você já rodou o mundo, etc. e tal, muitos projetos, isso, aquilo. É muito mais fácil para você. Será? E por que algumas pessoas não conseguem ter confiança de que vai realizar alguma coisa, que vai usar sua profissão, seus dons, seus talentos para beneficiar o próximo, vai desenvolver projetos sociais, por exemplo? Por que muitos ficam pensando, tem que ter muito dinheiro para fazer as coisas? Primeiro por quê? Espírito de autocomiseração. Sabe o que é isso, espírito de autocomiseração? Lembra que antigamente tinha um desenho, que era o Hard, que ele falava assim, ó vida, ó céu, e só coisa ruim. Só focava nas coisas ruins, só focava naquilo que não dava certo. Ele se sente impotente. Às vezes seus traumas, a criação que foi feita, às vezes a rejeição na infância, na adolescência, perdas que teve e não foram superadas. Quer dizer, tem uma série de questões até psicológicas que faz com que a pessoa só consiga olhar problema e consiga olhar, na verdade, somente os seus limites. Eu não consigo nada, eu não posso nada, eu não vou dar certo. Isso é muito complicado. Então, será que você tem esse espírito de autocomiseração? Só consegue enxergar os seus limites? Só consegue pensar dentro da caixa, A pessoa, ao invés de ela sonhar e desenvolver estratégias para avançar para esse sonho, o que ela faz? Simplesmente se fecha dentro dessas possibilidades que ela consegue enxergar agora. Tem uma história que eu gosto muito, uma história na Bíblia, que é a história de José. José é filho de Jacó, o filho mais novo. Ele foi jogado pelos seus irmãos, traído pelos seus irmãos, jogado num buraco. Depois ele foi vendido. Só que interessante é que ele sempre conversava com Deus e enxergava sempre além dessas possibilidades. Ele foi traído, foi jogado num buraco, foi vendido como escravo, trabalhou como escravo, depois foi traído de novo e foi preso. Mesmo assim, ele não tirou os olhos daquilo que Deus tinha colocado no coração dele. A pergunta que eu faço para você, você tem olhado para onde, afinal de contas? Para onde você tem olhado? Será que você é acompanhado por esse espírito de autocomiseração? Você tem dó de você mesmo? Mas eu não sei se vai dar certo. Olha que interessante que é essa questão. Tem algumas pessoas que têm esse espírito de autocomiseração, ok? Que diz que para elas não consegue nada, nada vai dar certo, etc. e tal. Outras pessoas vão para outro extremo. O fato delas se acharem muito boas e porretas demais faz com que elas travem. Por quê? Porque ela não vai arriscar alguma coisa nova com medo de errar. Porque se ela errar, vai passar vergonha. O que vão falar de mim? Olha só. De um lado, o espírito de autocomiseração. Do outro lado, o orgulho próprio exacerbado muito grande. 2.
comparação com os outros. Será que eu vou conseguir ajudar? Será que eu vou conseguir fazer um projeto? Queria tanto ajudar o pessoal agora nessa questão aí das enchentes que estão acontecendo no Brasil, terremoto que tem lá na Turquia, enfim, tanta coisa que acontece. Eu queria ser tão útil no bairro que eu moro, na cidade que eu moro, envolver com um projeto social, mas, né, os outros já têm isso, têm estrutura, etc e tal, enfim, mas quais são os seus dons, suas habilidades, as experiências que você tem? Tudo isso é diferente dos outros. Nós temos que entender que somos pessoas únicas. Não interessa se está todo mundo dizendo que não dá certo. Se você tem isso no coração, vai e começa. Mas o terceiro ponto aqui é fundamental. Estabelecer alvos irreais. Algumas pessoas querem começar com tudo pronto. Então eu tenho que ter toda a estrutura, eu tenho que ter uma ONG, o CNPJ, todos os documentos, uma equipe grande, recurso, uma estrutura com um galpão, com salas, e aí depois eu vou fazer. Não vai fazer nunca. Eu gosto da frase que diz, feito é melhor do que perfeito. Quer dizer, não importa se você tem um, comece com um. Não precisa ter tudo para começar. A gente tem que começar. E aí você vai fazer o quê? Vai melhorando. Vai aperfeiçoando, vai modelando, vai tirando isso e colocando aquilo, certo? E quarto e último ponto aqui, quer começar do topo com tudo ok. Bom, a gente tem que entender que espírito de autocomiseração e orgulho próprio exacerbado não resolve. Temos que entender que não precisamos ficar comparando com os outros. Nós podemos fazer um projeto, uma ação única, você é uma pessoa única. Precisamos entender que os nossos alvos têm que ser alcançáveis para a gente fazer um plano em relação a isso aí. Algo real que está acontecendo hoje, que você tem em mãos hoje. E precisamos entender que a gente não pode querer começar do topo. Tem que começar daquilo que tem, do básico que tem, para ir construindo aos poucos. São pontos fundamentais para que essa resposta aqui seja dada, né? Resposta à pergunta, será que eu sou capaz de ajudar? Você é capaz de ajudar, capaz de ser relevante, você é capaz de fazer algo que as pessoas não fizeram na sua cidade ainda, é capaz de fazer algo que as pessoas não fizeram no seu bairro ainda. Não interessa se você tem tanta experiência ou não, mas se você se dedicar realmente e acreditar que você tem essa vocação, entender que tem isso, e de maneira estratégica souber usar todos esses pontos, você vai conseguir ser relevante na vida de pessoas. Nós temos o projeto Ajudadores exatamente por isso.